Olá, amigos. Aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por se juntarem a mim. Fico feliz por estarem aqui. Espero que estejam bem. Hoje é sexta-feira, 15 de maio. Acredite ou não, já se passaram exatamente 4 meses e meio de 2026. Você acredita nisso? Mas de qualquer forma, você não vai querer perder o programa de hoje. Você não vai querer perder esse. Só vou dizer isso. Agora vamos às Escrituras, pois isso é essencial antes de começarmos a discutir o que quero falar. É fundamental estar enraizado na palavra de Deus e ler as Escrituras. Uso as promessas de Deus para cada uma de suas necessidades, um livro com versículos. E eu estou na página 52. Jesus é tudo para você. Vamos ler alguns desses versículos. Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Então vamos para Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Me dá um amém. Sim, ouvi isso. Na verdade não, mas ouvi sim. Vamos para o Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos cumula de benefícios, o Deus da nossa salvação. Lindo. João 16, versículos 23 e 24. E naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Vamos para João 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Vamos para Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 21. Pois ele fez aquele que não conheceu pecado ser pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é tão milagroso. Você percebe o que li, isso é milagroso. Filipenses 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você foi renovado pelo sangue do Cordeiro Jesus? Por favor, continue assistindo se ainda não conhece Jesus. É de vital importância. Estamos nos últimos dias. É de vital importância e eu vou compartilhar o Evangelho. Vamos fazer mais 2. Efésios 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E então 2 Coríntios 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Linda passagem das Escrituras. Como vocês estão? Me contem nos comentários como vocês estão. Espero que estejam bem. E eu vou começar por aqui. Vi algo que me deixou mais convencido do que nunca de que estamos realmente nos últimos dias. Mais convencido do que nunca. E eu quero compartilhar isso com você. É um documentário e se chama A Doc or How I Became an Apocalyptimist. Esse é o título do filme. Ele foi lançado este ano, em 2026. Um de vocês, espectadores, compartilhou um link comigo. Disponível para streaming na Apple, Peacock, seja lá que plataforma for essa. E você pode alugar ou comprar no Amazon Prime. Por acaso, me enviaram um link gratuito para assistir. Era numa plataforma muito parecida com esta. Acho que não posso dizer o nome de outras plataformas, mas rima com Humble e começa com R, mas está lá. E me enviaram um link gratuito. Mas quando procurei nesse aplicativo, não consegui encontrar. Então precisei do link. Enfim, vou te dar alguns avisos sobre esse documentário. Ok. Número 1, aviso. Tem linguagem imprópria. Não é muita,
mas o suficiente. Tem algumas palavras que, você sabe, talvez você não goste de ouvir, então quero avisar sobre isso. Agora quero dar um aviso ainda mais sério, um aviso sobre ansiedade. Muitos que assistem ao podcast Watchman River dizem: Tom, você fala de notícias ruins, mas faz isso de forma tranquila e tem um efeito calmante. Por isso consigo te assistir. Você é um dos poucos que acompanho. Se você tem esse tipo de ansiedade e isso te deixa nervoso, não veja este documentário. Ok, vai realmente te deixar nervoso se você tem problemas com ansiedade, então eu preciso avisar sobre isso. Quem deveria assistir a este documentário? Eu te digo, principalmente essas pessoas. Se você acredita que Jesus pode voltar a qualquer momento e está preparado, talvez não precise assistir. Mas se você é um daqueles que dizem: bem, sim, eu acredito no arrebatamento, mas acho que vai acontecer daqui a 50 anos, ou acho que vai acontecer daqui a 5 anos, ou algo assim, você deveria assistir a este documentário. Acho que você pode mudar de ideia ao assistir. Vou te dar o resumo básico do documentário. A primeira parte aborda uma visão meio pessimista, porque o homem que fez o documentário entrevistou muitas pessoas que trabalham com IA. Até o Sam Altman aparece, e muitos outros figurões, aquele cara de Israel, e o Val Harari, acho que é esse o nome dele, ele também está no documentário. Então, a primeira parte é meio que a visão pessimista, e é tipo, o fim do mundo. Vai acabar muito em breve, o mundo vai acabar muito em breve. Sabe, até 2030, que está a apenas 3 anos e meio de distância, o mundo será completamente diferente, irreconhecível, e honestamente vai além de tudo o que conhecemos sobre profecias bíblicas. Mas é isso que eles estão prevendo. Essa é a visão pessimista. A segunda parte do documentário era a visão otimista. Eram pessoas que são especialistas em IA dizendo: não, estou mais animado do que nunca por estar vivo agora. Isso é algo ótimo. Bem, coisas ruins podem acontecer? Sim, precisamos ter cuidado, mas somos otimistas, a vida será ótima, ninguém vai trabalhar. Sabe, meu filho vai poder pintar o dia inteiro pelo resto da vida e não vai precisar de um emprego. Pensei, mãos ociosas geralmente entram em tumulto e se matam umas às outras. Mas isso é outra história. Era uma visão otimista. Comentei isso com minha esposa enquanto assistíamos. Engraçado, a visão otimista parecia mais pessimista para mim pessoalmente do que a visão pessimista. Mas, sabe, eu tenho Jesus e não me preocupo com essas coisas. Esse documentário não me incomodou. E aí tinha uma terceira parte, em algum lugar no meio, onde as pessoas diziam: bom, sim, é muito assustador, mas também é muito empolgante. E você precisa ligar para o seu deputado para que todos possamos fazer uma mudança. Se todos nós ligarmos para nossos deputados, então tudo pode ficar bem. Eu chamo isso de Kumbaya Look. É como se isso não fosse baseado na realidade. Ligar para nossos deputados, porque não pessoas suficientes vão assistir a esse documentário para sequer fazer alguma diferença em qualquer coisa. Mas antes de assistir, dei uma volta pela internet e li muitas críticas sobre ele antes de assistir. E o que achei realmente fascinante foi que tantas pessoas que assistiram disseram: eu vi, mas já está tão ultrapassado. Assisti e depois disse à minha esposa: muitos críticos especializados em IA acharam ultrapassado, e mesmo assim foi lançado. Já se passaram 4 meses e meio de 2026, e foi lançado este ano, e isso mostra como a IA avança rapidamente. Agora, eu não achei isso. Eu não sei o suficiente sobre IA para achar que está ultrapassado. Eu não achei ultrapassado. Eu fiquei meio fascinado por isso. Mas o que isso me mostrou é exatamente o que o pastor Jade Farag sempre diz. A profecia bíblica tem prazo de validade, e em algum momento a tecnologia vai ultrapassar nossas expectativas mais ousadas. Vai ultrapassar a profecia, o que significa que o arrebatamento tem que acontecer antes disso. Algumas dessas coisas parecem que estão chegando ao mundo. Uma delas é isso e o que dizem sobre IA. Você sabe, eles estão dizendo que até 2030 o mundo será completamente irreconhecível em relação ao que é hoje. Nós estaremos integrados. Nossos cérebros estarão integrados aos celulares até 2030 e todas as coisas que temos falado aqui há anos. Mas o pastor JD está certo. A profecia bíblica tem prazo de validade. João, no livro de Apocalipse, teria escrito mais se a IA chegasse ao ponto que eles estão falando que vai chegar em um futuro muito próximo. É loucura.
Você sabe, é loucura. Estamos chegando tão perto do arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Na verdade, como eu disse no começo disso, cara, isso me deixa mais convencido do que nunca de que estamos vivendo nos últimos dias. E eu preciso tossir. E vou pausar o vídeo por um segundo. E eu voltei. E de novo, isso não me incomodou esse documentário, mas é fascinante. Definitivamente vale a pena procurar e assistir, se você não fica ansioso com esse tipo de coisa. Ontem, minha miniatura dizia que Jesus está voltando em breve. Recebi os mesmos comentários. Você fala isso há 4 anos. O que significa em breve? Nos explique. E eu vou tentar descrever isso dessa forma. Ok. Vamos supor que você tenha um dia perfeito. Um dia como você vê do lado de fora da minha janela. Está ensolarado. Está lindo. É simplesmente um dia perfeito. Mas você sabe, há uma tempestade chegando no final do dia. Disseram para você que uma tempestade vai chegar no final do dia. Bem, você segue a vida ao longo desse dia, e é um dia lindo, e de repente começa a ficar um pouco nublado. E você diz, essa tempestade está chegando em breve. Alguém vai perguntar, como assim? Essa tempestade chega em breve? Há essa umidade no ar, e o céu está roncando, está cinza, e os ventos estão começando a aumentar um pouco. Essa tempestade está prestes a chegar. Bem, quando? Vai chegar em breve. Mas quando? Em 1 minuto, 1 hora ou 2? E você responde, sim, essa tempestade está prestes a chegar. Acho que é exatamente onde estamos hoje. Quando você olha para o fato de que Adão foi criado há 6.000 anos, então sabe de uma coisa? Estes últimos anos em que estamos vivendo mostram que está próximo. Quando você olha para 6.000 anos desde Adão, 2.000 anos de Adão até Abraão, 2.000 anos de Abraão até Jesus, 2.000 anos de Jesus, até agora estamos nos últimos dias, e está próximo. Eu sei o dia ou a hora? Não, está próximo. E ninguém pode me convencer do contrário. E novamente, assista a esse documentário se puder. Se você conseguir lidar com isso e encontrá-lo, assista. E depois me diga nos comentários o que você achou depois de assistir. Certo? Tudo bem. Vou passar para algumas notícias aqui. O que está acontecendo? O presidente Trump deixou oficialmente a China na noite passada, no meio da noite, horário de Nova York. Acho que foi entre 2 e 3 da manhã, horário de Nova York. Enquanto gravo isso, ele está voltando aos Estados Unidos após a reunião com o presidente Xi. E isso é algo que Amir Tsarfati disse. Ele disse, o presidente Trump e sua equipe estão deixando Pequim. A pergunta agora é, ele vai ordenar que o CENTCOM retome imediatamente a guerra com o Irã, ou vai continuar permitindo que o Irã sofra financeiramente enquanto se recupera militarmente aos poucos? Sabe, vai ser interessante. Israel está em alerta máximo, e já faz um tempo esperando porque eles acham que essa guerra vai recomeçar com o Irã. Eu acredito que vai recomeçar de novo. Isso foi da Can News 11 em Israel. Israel espera que a guerra recomece assim que Trump voltar da China e vai elevar sua prontidão militar ao nível máximo quando ele pousar, é o que estão dizendo. Os Estados Unidos informaram Israel há algumas horas que Trump pode ordenar novos ataques ao Irã em breve, e Israel já se prepara para possíveis respostas iranianas. É isso que estão dizendo. Algumas pessoas disseram, bem, eles já estavam prontos. Sabe, eles estão em alerta máximo há semanas e hoje não é diferente. Mas vamos ver. Um alto funcionário de Israel disse ao Channel 12 News em Israel: Israel vai elevar seu nível de alerta ao máximo nas próximas 24 horas para se preparar para a possibilidade de uma nova guerra com o regime terrorista do Irã após Trump retornar da China. Então é isso que dizem que pode acontecer. Bubba News no Telegram disse: um membro do Knesset, Nassim Vaturi, alertou que Israel está mais perto do que nunca de voltar a lutar no Irã, acrescentando que pensaria 2 vezes antes de voar para qualquer lugar a partir de Tel Aviv na próxima semana. Bubba disse que hoje à noite pode ser interessante. Os mercados fecharam em 15 de maio e talvez seja mesmo. Pode recomeçar, mas para mim parece até previsível demais. Então, não sei se vai começar hoje à noite, mas o presidente Trump vai voltar de Pequim e vamos ver. Vamos ver como isso vai se desenrolar. O presidente Trump afirmou que Xi Jinping só pensa em negócios, sem brincadeira. Ele foi entrevistado ontem à noite em Pequim.
E então havia algumas imagens que vi do avião, o Air Force One, que ele gravou. Mas isso foi interessante. Insider Paper. Ouça isso. Qualquer coisa entregue por oficiais chineses era pega e jogada fora antes de embarcar no Air Force One. Ah. Um repórter do pool disse que a equipe dos Estados Unidos pegou credenciais, celulares descartáveis e pins da delegação e jogou tudo em uma lixeira antes que qualquer pessoa pudesse embarcar no avião. Nada vindo da China foi permitido no avião. Isso é inteligente e também interessante quando você diz que tivemos as melhores conversas. Tivemos ótimas conversas, mas não confiamos neles nem um pouco. É basicamente isso que dizem. Além disso, Putin anunciou que vai viajar para a China no dia 20 de maio. Então, 5 dias, apenas alguns dias depois que o presidente Trump foi lá. Putin vai para lá daqui a 5 dias. Além disso, a China disse que o Estreito de Hormuz deve ser reaberto o mais rápido possível. E os Estados Unidos dizem que o presidente Xi concordou em não enviar equipamentos militares para o Irã. Bem, eles têm enviado muito equipamento militar para eles, e depois disseram que não estavam enviando. E então, quando foram confrontados com os fatos de que estavam enviando, ainda assim disseram, não, não estamos, e agora estão dizendo, não vamos mais. Você acha que eles vão? Claro que vão. Levantem a mão quem acha que eles vão. Vejo muitas mãos. De qualquer forma, Trump diz que os Estados Unidos espionam. Ouçam isso. Isso foi simplesmente insano. O presidente Trump diz que os Estados Unidos espionam e roubam da China, assim como a China espiona e rouba dos Estados Unidos. Ele admitiu, ao contrário da maioria dos presidentes anteriores. Mas o secretário de Estado, Marco Rubio, acabou de confirmar que o presidente chinês Xi Jinping chegou a um acordo total com o presidente Trump. Nada de militarização do Estreito de Hormuz, nada de pedágios iranianos no Estreito de Hormuz. E ele terminou com Marco Rubio dizendo: é bom termos uma aliança ou acordo nesse ponto. Agora, o que vamos fazer a respeito? Temos uma resolução na ONU. Estamos pressionando muito por isso. Esperamos que os chineses votem a favor. Fim da citação. Ele também disse, Marco Rubio, ele disse: eu não sei se existe algum país no planeta que seja a favor do Irã ter uma arma nuclear. Acho que pode haver alguns. Acho que a diferença é que realmente estamos tentando agir. Fim da citação. Além disso, Trump, em sua entrevista de Pequim na noite passada, disse sobre o Irã. Ele disse: não vou ser muito mais paciente. Fim da citação. Vamos ver, ele também disse: espero que o Irã esteja acompanhando. Nós sabemos exatamente o que eles montaram. Sabe, eles tiveram um pequeno alívio, então estão tentando juntar algumas coisas. Eles retiraram mísseis do subterrâneo. Tudo terminará em um dia. Todo o trabalho das últimas 4 semanas sumirá em um dia. Então é isso que ele diz. Tem um animal. Ah, é a Misty, a gata, sentada nos pallets do outro lado da rua. Então é isso que está acontecendo lá. E também, do Air Force One, ele indicou que poderia aceitar. Ele poderia aceitar uma paralisação de 20 anos na atividade nuclear do Irã. E ele disse que 20 anos é suficiente, mas o nível de garantia deles tem que ser realmente 20 anos de verdade. Não, isso não vai acontecer. De qualquer forma, acho que todos nós sabemos disso. Sabe, Israel compartilhou isso hoje no Telegram. Somos mestres de Jerusalém, declarou o ministro da Polícia Itamar Ben-Gavir, enquanto ele hasteava uma bandeira de Israel no topo do monte do templo. Enquanto Ben-Gavir conseguiu sair impune, a polícia israelense expulsou do monte do templo vários jovens manifestantes judeus que também levantaram sua bandeira de Israel. Então, para eles, disseram: não, não, não. E, você sabe, eles foram expulsos, mas Itamar Ben-Gavir, o comissário de polícia lá, ele conseguiu fazer isso. Tenho certeza de que eles não estão felizes com isso lá. E então temos o Hezbollah lançando foguetes. Sabe por quê? Porque é sexta-feira. Eles lançam todos os dias. Mas o Hezbollah lançou um foguete na região da Baixa Galileia no início desta manhã, e a ameaça foi interceptada com sucesso. Por isso, fortes ataques da Força Aérea de Israel perto de Tiro, no sul do Líbano, ocorreram nesta manhã umas 2 horas antes de eu gravar, segundo um porta-voz das FDI. E eles também emitiram uma ordem de evacuação antes de começarem a bombardear Tiro, no Líbano. Então é isso.
Não sei se conhecem esse artigo e nem quero comentar o que foi dito nele. Beginning of Sorrows News divulgou no Telegram que processará o New York Times por difamação. Isso vem do gabinete de Netanyahu, do primeiro-ministro. Ele disse, após a publicação de Nicholas Kristof no New York Times, de uma das mentiras mais horríveis e distorcidas já publicadas contra o Estado de Israel, na imprensa moderna, que também recebeu o apoio do jornal. O primeiro-ministro Netanyahu e o ministro das Relações Exteriores, Gideon Sayer, instruíram o início de um processo por difamação contra o New York Times. Eles basicamente disseram, conversando apenas com membros do Hamas, que descreveram como eram as prisões israelenses, e simplesmente publicaram isso. Não verificaram. Não havia evidências. Ele não apresentou nenhuma evidência. Era o Hamas dizendo, olha o que os soldados israelenses fizeram conosco, e ele publicou como se fosse fato. E eu acredito que eles vão ganhar esse processo. Eu acredito que eles vão ganhar. Você precisa ter algum tipo de evidência. Você tem que comprovar com alguma coisa. Não pode ser só pura propaganda. E era pura propaganda. Então vamos ver onde isso vai dar. Ouça isso. Isso saiu ontem à noite. Os Estados Unidos planejam indiciar Raul Castro de Cuba, de acordo com autoridades do Departamento de Justiça. Os Estados Unidos vão indiciá-lo. Eles disseram isso tarde da noite passada. O momento do possível indiciamento, que precisaria ser aprovado por um grande júri, não estava imediatamente claro, mas as autoridades disseram que parece iminente. O possível indiciamento do ex-presidente de Cuba de 94 anos e irmão de Fidel Castro deve se concentrar na derrubada de aeronaves, disseram as autoridades sob condição de anonimato. Então é isso, eles vão indiciar Raul, o irmão de Fidel. Tempos incríveis em que estamos vivendo, pessoal. Os americanos estão atrasando o pagamento de suas dívidas em ritmo assustador. Fico me perguntando o motivo. Fui ao Walmart esta manhã e minha esposa quer fazer chili e lá precisava de 3 libras e um quarto de carne moída e isso me custou quase 30 por 3 libras e um quarto de carne moída, inacreditável. As famílias dos Estados Unidos agora estão com uma dívida de 18,79 trilhões de dólares. Em 1980, as famílias americanas tinham apenas 1,4 trilhão de dólares em dívidas. Nas últimas décadas, testemunhamos um aumento no endividamento das famílias como nunca vimos antes. Infelizmente, como antes da crise financeira de 2008 e 2009, os americanos estão atrasando o pagamento das dívidas em ritmo alarmante. Bem, por quê? Você já foi ao supermercado ou viu sua conta de luz? Você paga a conta do óleo de aquecimento? Aqui no Nordeste nós aquecemos com óleo. Mas sabe de uma coisa? Jesus não está nem um pouco abalado. Ele está no controle de tudo e ele está voltando em breve. E eu não me preocupo com isso porque Deus vai te dar uma paz que excede todo entendimento. Você sabe, ontem à noite houve um forte terremoto de 6,2. Ele atingiu o Mar de Banda, na Indonésia. Também houve 2 tremores fortes no Japão nas últimas horas. No total, foram 36 nas últimas 24 horas, foram 36 acima de 4.0, foram 11 acima de 5.0 e houve 3 acima de 6.0. Então é isso. Agora você está atualizado. Tudo bem, ainda estou olhando para a Misty, a gata. Ela é muito fofa. Vamos ao mundo dos palhaços. Quer vir comigo? Vamos nessa. Isso é da Business Insider e é bem palhaçada. As escolas são o novo campo de batalha para a IA. Os pais estão perguntando, será que realmente queremos essa tecnologia? Bem, é triste dizer, mas depois de assistir aquele documentário, a gente não tem escolha. Simplesmente não temos escolha. Como adulto com uma visão geralmente otimista sobre tecnologia, tive um choque de realidade recentemente. Meu filho do 3º ano contou que ele e os amigos usaram o Gemini do Google nos Chromebooks da escola para criar imagens engraçadas de cocô e dinossauros. Tecnicamente, ele admitiu que não deveriam estar usando o Gemini dessa forma, mas descobriram que tinham acesso à ferramenta. E se eles terminam as tarefas da escola alguns minutos mais cedo, têm tempo para brincar nos Chromebooks. Eu não gostei da ideia de eles terem acesso a uma ferramenta de geração de imagens por IA sem supervisão, algo que eu não permitiria em casa, mesmo que tecnicamente seja contra as regras da escola. Não estava bloqueado nem restrito. Eu não sou o único pai preocupado com a IA entrando nas salas de aula do ensino fundamental.
Nas últimas semanas, alguns artigos sobre IA e Chromebooks nas escolas geraram muita discussão entre os pais. E pelo que observei, o tom dessas conversas varia da frustração ao horror. Matéria recente da revista New York Magazine afirmou: "Socorro, meu jardim de infância aderiu de vez à IA." Detalhou como programas de IA estão sendo usados em algumas escolas públicas de Nova York. Defensores afirmam que permitem personalizar aulas conforme as necessidades de cada criança. Pais de Nova York estão se unindo e protestando em uma reunião aberta, onde podem opinar sobre a política de IA com o Departamento de Educação da cidade. Um dos pais acusou o chanceler de estar fazendo experimentos com nossos filhos. Bem, é exatamente isso que eles estão fazendo. É exatamente por isso que as crianças não deveriam usar IA nas escolas. Me desculpe, eu sei que o mundo diria: bem, é claro que é o futuro. Elas precisam usar. Sabe, eu ainda não consigo aceitar, crianças da segunda série tendo iPhones. Então, mas isso é só porque eu sou um tiozão. Eu sou um tiozão. Não sou pessimista, mas sou um tiozão. Enfim, é isso aí. Esse é o mundo dos palhaços. Vamos ler alguns comentários do dia, beleza? Tom Phillips. No dia 6 de junho, se o Senhor permitir, minha esposa e eu vamos comemorar 45 anos de casamento. Ainda é ótimo, após tantos anos, dizer à minha esposa que a amo. Além disso, neste verão, estou comemorando 55 anos de novo nascimento. E ainda é muito bom, depois de todos esses anos, dizer ao meu Senhor que eu o amo. Belo comentário, irmão. Obrigado. Obrigado. E feliz aniversário adiantado, bem adiantado. Lori, estou orando para que a gente vá para casa em breve. Este mundo não parece nem um pouco ser nosso lar e está ficando mais estranho a cada dia. Você está certa sobre isso, irmã. Você está certa. Rita, só de pensar no que essas pessoas vão sentir e pensar no exato momento em que o Senhor disser para elas: afastem-se de mim, eu não os conheço. Pensar que muitos aprenderam o Evangelho, mas não acreditaram ou sequer consideraram, literalmente, isso deve ser assustador. É uma decisão que só eles podem tomar. Ore para que muitos despertem hoje e se voltem para o Senhor. Amém, Rita. Amém. Não consigo imaginar ouvir essas palavras de Jesus. Simplesmente não consigo. Vamos fazer mais uma. Stephanie, querido Senhor Deus, ajude-nos a ser a sua voz, não a nossa própria voz. Ajude-nos a ser seus humildes servos e sensíveis ao que o Senhor nos pede. Deus Todo-Poderoso está no controle. Grato por servi-lo e compartilhar seu amor com quem ele coloca em nosso caminho. Pois é o Senhor quem dirige os nossos passos. Eu te amo mais a cada momento que passa. Lindo, Estefânia. Obrigado. Vamos fazer mais um. IMG. Nada se compara ao amor que foi até a cruz por um único propósito: carregar o nosso pecado e vergonha e removê-los de nós de uma vez por todas. Que amor é esse? Louvado seja para sempre, Rei Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Sim, Jesus veio aqui para morrer numa cruz. O motivo pelo qual ele veio aqui foi para nos resgatar do nosso problema com o pecado, porque todos nós temos esse problema. Cada um de nós temos um problema com o pecado que precisava ser resolvido. E Deus enviou seu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus, Jesus. Ele o enviou para este mundo. E Jesus nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e ele veio aqui para nos resgatar. Foi uma missão de resgate. Nunca deixe que digam que Jesus foi só um grande profeta com um final ruim. Não, ele veio aqui para ir até aquela cruz porque o pecado é tão ofensivo ao Deus Altíssimo que o sangue precisa ser derramado. Algo precisa morrer e sangue precisa ser derramado para que esse pecado seja apagado, perdoado, removido. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que Jesus veio aqui. Ele nos ama tanto, a você e a mim, que veio aqui e morreu uma morte de criminoso naquela cruz para que nós ouvíssemos este evangelho, porque isso é uma boa notícia. E é isso que a palavra evangelho significa. Para nós que ouviríamos e diríamos: sim, sim, eu creio. E é assim que você é salvo, quando você diz a Jesus: Jesus, eu admito que sou um pecador. Eu sei que é preciso pagar por esses pecados, e sei que não tenho nenhuma capacidade por mim mesmo de pagar essa dívida. Você pagou a dívida com o seu sangue, Jesus, e eu tenho fé no seu sangue, que ele vai remover completamente o meu problema do pecado e vai me lavar,
me deixando branco como a neve. E eu creio que você foi para aquela cruz e derramou esse sangue precioso. Você morreu, você foi sepultado, e o mais importante, você ressuscitou no terceiro dia. Você está vivo para sempre. Você é o único e verdadeiro Salvador do mundo. Estou precisando muito de um Salvador e agora deixo minha incredulidade para crer em você. Você é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pagou pelos meus pecados com seu sangue e tenho fé em você. E nesse momento de fé no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, você é salvo. Deus colocará o Espírito Santo em você nesse momento e você renascerá. Lembre-se, Jesus disse, faço novas todas as coisas. Se isso soa como verdade para você, deixe ele fazer de você uma nova pessoa hoje. Deixe-o crer nele, crer nesse sangue expiatório e na obra consumada de Jesus. Ele quer passar a eternidade com você no paraíso e já pagou o preço por você. Não há nada que você possa fazer para merecer. Jesus pagou tudo com seu sangue expiatório e sua obra consumada na cruz. E tudo o que você precisa fazer é crer. Ele quer passar a eternidade com você. O que você vai fazer com isso? Você ouve isso e diz, mesmo assim, eu ainda não quero isso? Eu ainda não acredito. Então diga a Jesus que você não acredita. Fique a sós com ele, abra a Bíblia e leia João. Diga a Jesus, Jesus, nem sei por que estou falando com você, pois não acredito em você. Mas se você for real, revele-se para mim. Estou aberto a que você se revele para mim e comece a ler o livro de João. E como eu sempre disse, talvez nada aconteça. Talvez você perca meia hora da sua vida. Mas sabe de uma coisa? Talvez tudo aconteça naquele dia. Talvez tudo. Talvez você olhe para trás, para hoje, pelo resto da eternidade e diga, eu me lembro do dia em que Jesus se revelou para mim e eu nasci de novo. Eu fui salvo pelo sangue do Cordeiro e pela fé na obra consumada dele. É de longe a decisão mais importante da sua vida, porque existem dois caminhos. Gostando ou não, no dia em que você nasceu, você se tornou um ser eterno. E existem dois caminhos, eternidade com Jesus ou eternidade separada de Jesus. As pessoas dizem, vai falar sobre o inferno. Sim, porque muitos dizem, não quero acreditar em um Deus que me mandaria para o inferno, mas ele não faz isso. Ao ouvir o Evangelho, a boa notícia do resgate pelo sangue do Cordeiro, e dizer, não quero esse resgate. Só existem dois caminhos, a eternidade com Jesus ou a eternidade separado de Jesus. Escolha o caminho certo. Hoje é o dia da salvação. Certo. Orei por você hoje, pois durante minha oração nesta manhã, pedi por todos que assistiriam a este vídeo. O Senhor já sabia que você veria isso. Querendo ou não, você foi alvo de oração hoje. E se não formos arrebatados hoje, e vocês me conhecem, eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas isso não depende de mim. Se não formos, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.